Hoje, dia 7 de setembro de 2021, é um dia histórico não só para o Brasil, para o nosso feriado da independência, mas também para um outro país lá na América Central. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda oficial a ser utilizada no país, e isso sim é uma notícia que pode mudar a forma com que as criptomoedas são observadas e circuladas ao redor de todo o mundo. Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe Cipriani, esse aqui é o canal Simplesmente Rico, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como a adoção do Bitcoin como moeda oficial por El Salvador pode afetar as outras criptomoedas e os outros países que também são interessados nessa tecnologia. El Salvador, ou a República de El Salvador, é um país que fica na América Central. Faz fronteira com o Oceano Pacífico. Sua população, de acordo com o censo, de aproximadamente 6 milhões e 200 mil habitantes. Sua língua oficial é o espanhol e a moeda utilizada até então era o dólar. Mas, atualmente, o governo de El Salvador decidiu adotar o Bitcoin também como sua moeda oficial. Ou seja, o país agora passa a ter duas moedas que vão interferir diretamente no dia a dia e na economia. Agora a pergunta é como isso pode afetar o Bitcoin e as outras criptomoedas. Vamos lá, primeiramente que El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar uma criptomoeda como moeda oficial. No caso, a escolhida foi o Bitcoin. E isso faz com que, naturalmente, o Bitcoin suba de valor e alcance um novo patamar. Além dele ser uma moeda descentralizada de utilização da internet, ele agora passa também ao status de moeda oficial de um país. Ou seja, a moeda oficial que vai ser transacionada por um povo. Seja para compra de um simples aparelho de telefone, ou um sorvete numa praça, ou até mesmo pagar o salário de funcionários públicos. Inclusive, o governo de El Salvador incentivou que os habitantes adotassem a carteira de Bitcoin e, como uma espécie de prêmio por essa adoção, eles receberiam $30 em bitcoins para serem transacionados a partir de hoje, 7 de setembro. Como eu disse, essa adoção do Bitcoin faz com que ele atinja um novo patamar. E esse novo patamar também chama a atenção de outros países que também pretendem adotar políticas favoráveis às criptomoedas. Um exemplo é um país bem próximo aqui do Brasil, inclusive faz fronteira com a gente, é o Paraguai, que já manifestou seu interesse em adotar políticas favoráveis às criptomoedas, inclusive ao Bitcoin, e que também tem a certa vontade de adotar o Bitcoin também como uma moeda de transação. Até porque, quando o país faz a adoção de alguma criptomoeda como moeda oficial, ele também acaba incentivando alguns outros tipos de investimentos e até mesmo o turismo. Porque aí até então os turistas que transacionavam em outras moedas podem até fazer compras no próprio país utilizando a criptomoeda como moeda oficial. Países como o Paraguai e a Colômbia já manifestaram também o seu interesse em adotar políticas favoráveis às criptomoedas. Isso pode ser muito promissor. Se pararmos para pensar na quantidade de moedas que nós temos atualmente e de como essas moedas podem valorizar ao longo do tempo. O presidente Nayib Bukele de El Salvador anunciou a compra de 200 bitcoins e que esses bitcoins seriam dados à população e também utilizados pelo governo como uma espécie de pool de liquidez. Isso fez aquele bump na rede, que fez também com que o Bitcoin partisse de R$260 mil a R$275 mil em 24 horas. Inclusive, os usuários do Reddit, dentro de uma comunidade exclusivamente de bitcoins, criaram uma campanha da compra de $30 em bitcoins em apoio a El Salvador, o que causou também a disparada do preço da moeda nas últimas 24 horas. Como eu disse, o presidente de El Salvador está muito entusiasmado e o próprio governo, inclusive incentivando para que mineradores migrem para o país e comecem a produzir lá e comecem a fazer a sua mineração lá dentro de El Salvador, inclusive com incentivos do próprio governo. O governo de El Salvador declarou apoio aos mineradores, ou seja, é mais um motivo para dar mais um pump na moeda. A adoção de uma criptomoeda como moeda oficial de um país é um novo fato histórico que a gente está presenciando. Inclusive, pelo não controle do governo a respeito das reservas estatais. Já que o Bitcoin é uma moeda totalmente descentralizada e os usuários fazem o controle da rede, um país adotando ela como moeda oficial vai tirar do governo aquele poder de imprimir novas moedas e a manipulação do dinheiro no mercado. Ou seja, o que a gente pode estar presenciando agora é um fator totalmente histórico e novo e que pode mudar a forma com que a gente vê o dinheiro e transaciona ao redor do mundo. E agora eu vou listar alguns pontos positivos da adoção da criptomoeda em El Salvador e como isso pode impactar o mundo e as outras criptomoedas que a gente já conhece na rede. O primeiro ponto é que países que não têm uma moeda oficial e utilizam o dólar ou qualquer uma outra moeda estatal para serem suas moedas oficiais, de acordo com que a experiência que El Salvador tenha com a criptomoeda, podem também adotar o Bitcoin. Isso claramente, automaticamente vai fazer com que o preço da criptomoeda suba e nós, como investidores, holders ali, poderemos utilizar o Bitcoin não só como uma reserva de valor, mas sim também como uma moeda de transação diária. Ou seja, isso vai incentivar ainda mais o uso e a aceitação das criptomoedas como uma coisa normal e cotidiana. Outros pontos positivos também é a respeito do turismo, como eu bem disse. Por adotar uma criptomoeda como moeda oficial, imigrantes, e até mesmo turistas de outros países vão poder visitar esses países, vai ter um incentivo ainda maior no turismo, já que o cara vai poder pagar sua viagem em Bitcoin, o seu hotel em Bitcoin e até mesmo o que for consumir dentro do país, o que vai também girar o mercado. Ou seja, o turismo também vai ser favorecido pela adoção da moeda, pela facilidade de câmbio e até mesmo pela facilidade de compra e transações dentro da localidade. Outro fator que pode ser crucial na adoção da criptomoeda é que o governo vai ser um provedor de liquidez, ou seja,
seja, o governo vai comprar grandes quantidades de Bitcoin e vai armazenar esses Bitcoins para serem utilizados nas transações no dia a dia, fazendo com que automaticamente eles criem uma grande reserva de Bitcoins. Ou seja, o governo vai ser basicamente um grande holder da criptomoeda. E a gente bem sabe, com a valorização do Bitcoin ao longo prazo, isso pode fazer com que as reservas do país aumentem exponencialmente. Ou seja, com uma valorização grande do Bitcoin, talvez daqui dos próximos 5 ou 10 anos, El Salvador pode se tornar talvez um dos maiores países da América Latina, inclusive com uma maior reserva de capital, já que o Bitcoin vai crescer de valor, vai aumentar ainda mais sua procura, e eles, como compradores do Bitcoin agora, nas casas dos 30 mil dólares, imagine quando o Bitcoin chegar a $1 milhão, ou até mesmo 100 mil dólares que seja. Essas reservas vão se multiplicar infinitamente, mas isso só o tempo vai dizer pra gente como que vai funcionar. Essa adoção do Bitcoin como moeda também vai incentivar os upgrades da blockchain, ou seja, o Bitcoin sendo utilizado como moeda oficial de algum país, naturalmente vai fazer com que as empresas que estão por trás da blockchain façam ainda atualizações mais rápidas para que ele seja mais viável e mais rápido e mais veloz em transação. O Bitcoin atualmente tem uma transação muito lenta, aproximadamente 10 minutos para uma transação e outra, e a rede que está sendo utilizada em El Salvador é a Lightning de segunda geração, ou seja, com uma adoção ainda maior de criptomoedas, naturalmente terão novas atualizações para que esse mercado continue ainda cada vez mais rápido, cada vez em mais crescimento. Ou seja, isso pode fazer com que o mercado seja ainda mais veloz, mais rápido e mais barato para cada transação. Ou seja, um fator ainda muito mais positivo para o longo prazo. Ou seja, com o aumento dessa velocidade, desses upgrades de blockchain, outras criptomoedas também podem se favorecer desse mercado. Porque imagine só um país a começar a adotar ADA Cardano, ou até mesmo Ethereum, ou até mesmo a rede da Solana, que são blockchains ainda muito mais velozes e que realizam transações absurdamente rápidas por segundo. A Solana, inclusive, realiza cerca de 700 mil transações por segundo. Isso é muito maior do que a Visa e muito maior do que muitas outras empresas já realizam. Então imagine o quanto isso pode ser positivo para um futuro das criptomoedas. Imagine outros países, como eu bem disse aqui sobre Paraguai e Colômbia, que também tem ideias de adoção de criptomoedas. Então esse futuro é muito grande, muito incerto ainda pra gente dizer agora, mas com certeza El Salvador deu um grande passo pro futuro e a gente vai poder acompanhar isso de perto ali, vendo o que vai acontecer daqui a alguns anos. E se isso der certo, pode ter certeza que as criptomoedas vão explodir absurdamente, já que o mercado vai começar a observar um teste prático que El Salvador vai estar fazendo, e se der certo, todos nós como investidores, como early adopters, temos muito a ganhar com esse tipo de mercado. Então pessoal, essas eram informações que eu tinha para passar para vocês hoje, no dia 7 de setembro, um dia muito importante não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje é o dia oficial da adoção do Bitcoin em El Salvador, então a gente ainda tem muito que acompanhar, tem muita coisa para acontecer. Eu espero que vocês também tenham gostado dessa notícia, gostado desse vídeo, e se possível, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, adicione o sininho também para ficar por dentro das notificações, e se puder também, por favor, compartilhe com um amigo para ajudar o nosso crescimento. Esse canal ainda tem muito a crescer, a gente está só no começo e tem muita coisa ainda boa por vir. Vamos acompanhar as notícias de El Salvador e vamos acompanhar também as notícias da evolução das criptomoedas e do Bitcoin. Valeu, pessoal, isso é tudo.